Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Meias Verdades, e hoje a gente vai continuar falando sobre direito, uma área que eu tenho formação acadêmica. Então vamos lá. O tema de hoje é bem interessante, como de costume, né, minha gente? E está em voga. Qual é? É saber se o presidente da República pode derrubar as quarentenas impostas por governadores e prefeitos. Então vamos ver se ele pode ou não. Quem aposta mais aí? Se ele pode ou não. Então vamos ver, gente. O que diz isso? Gente, a nossa Carta Magna, ela diz no seu artigo 24 que compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Ou seja, uma coisa muito vaga. Proteção e defesa da saúde, o que vem a ser isso? Tá? É uma coisa bem vaga, como deve ser a Constituição, não deve ser específica, descer a detalhes. Tá? Já no parágrafo 4º, faz uma regra até lógica, que diz o quê? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Tá? O que significa isso? Se existe uma lei estadual tratando de algumas coisas da saúde, da área de saúde, ela perde eficácia quando uma lei federal feita pelo Congresso Nacional Brasileiro, porque a lei estadual é feita sempre pelas assembleias estaduais. Sempre pelas assembleias estaduais. Nunca é feita pelo Congresso Nacional e nem pelas Câmara Municipal. Sempre no nível estadual. Tanto que chama lei estadual. Ela vai ser suspensa quando houver uma lei federal que é feita pelo Congresso, tá? Que vai ser superveniente, vai vir depois e fechou, tá? Que for contrário, exatamente, tá lá. Que for contraditório, contraditório não, contrário. Se for a mesma coisa, não vai suspender a lei estadual naquele ponto. Ela vai ter eficácia, ok? Mas até aí não resolveu nada, tá? Estou só citando os pontos da Constituição que fala sobre, que assim, falam bem superficialmente sobre saúde, tá? Que não ataca essa questão do isolamento. E no artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No seu inciso 7, diz o quê? Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Então, não tem nada a ver com isolamento, quarentena, nada disso. Nenhum dos dois. Então, quer dizer, nem compete aos estados e ao Distrito Federal e nem aos municípios falar sobre impor quarentena ou isolamento, como queira, tá bom? Então, a Constituição Federal, ela é omissa nisso, não trata disso. Quando é que surgiu isso, então, gente? Quem que trata? É uma lei, tá? E essa lei, por curiosidade, surgiu nesse ano, quando houve essa epidemia do coronavírus, do Wuhan coronavírus, tá? Melhor dizendo. Em que o pessoal viu a necessidade de ter uma legislação. Por que surgiu essa necessidade? Porque houve aquele pessoal que estava na China, lá na cidade de Wuhan, no epicentro da epidemia na China, e que o pessoal começou a fazer vídeos desesperado para sair de lá e pedindo, pelo amor de Deus, para o nosso presidente da República para sair. E aí o presidente ficou assim, pô, mas isso não é minha tarefa, nem... Não posso fazer isso, senão todo mundo vai querer que eu vou pegar as pessoas. Então, vai sempre querer isso. E para ele, depois ficou sensibilizado, de repente, pô, vou ter que buscá-los. Mas só que não tinha legislação que permitisse que ele fizesse isso. Porque o presidente não pode sair buscando, usar os meios públicos, gastar e levar o pessoal para uma aventura. Então ele precisa estar amparado em lei para poder fazer, para poder atuar. Então fizeram essa lei. Qual é a lei?
13.979 desse ano. Tá? Ela foi aprovada em tempo recorde. Ela foi aprovada num dia na Câmara dos Deputados e no outro dia no Senado. E parece que no mesmo dia, no dia 6 de fevereiro de 2020, ela foi sancionada pelo presidente da República. Tá? E saíram com os aviões lá para a China, que é longe, é do outro lado do mundo, né? Para buscar os brasileiros. Com um monte, né, de gente do exército, do campo diplomático, médicos e tudo mais, para poder buscar esse pessoal. Mas por quê? Só para isso, Daniel? Não, é porque é o seguinte, já que iam pegar esse pessoal, tinha que obrigá-los, né? Eles falaram que iam ficar em quarentena, então tinha que ter um respaldo legal para que eles cumprissem a quarentena, para não infectar os brasileiros aqui. Só que não havia nenhuma legislação que tratasse disso, de isolamento, de quarentena, tá bom? Nenhuma obrigação de fazer teste, nem nada. Você não pode obrigar a pessoa a fazer teste, não pode obrigar a pessoa a tirar sangue, né? Você não pode obrigar a pessoa a fazer, vamos dizer assim, exame de paternidade, tanto que a pessoa que quisesse se negar a fazer, a legislação, de forma até absurda, no meu ponto de vista, diz que ele é o pai, então, só porque ele se negou. Ou então, no caso do bafômetro, você está dirigindo isso aqui. Não, você faz a prova aqui no bafômetro para dizer se você está bêbado ou não. Ou bêbado não. Bebeu álcool ou não. A pessoa pode se negar. Aí ele fala assim, não, então agora, você vai ser punido por conta disso. Tá, ok? Então é a mesma coisa, tá? Eu já estou desviando do assunto, tá? Só para vocês entenderem, a gente tem que fazer essas considerações para vocês ter essa noção das coisas. Bom, então, aí o que acontece? Então, surgiu essa legislação, tá? Que ela é novíssima. Foi aprovada em tempo recorde. Pelo menos eu não conheço uma outra que tenha sido aprovada dessa forma, tão rápido. Porque foi consenso, sensibilizou todo mundo e o Congresso quis fazer isso de forma rápida por iniciativa do presidente, evidentemente, né? Que ele falou que precisava buscá-lo, mas precisa ter amparo legal, tá? Autorização. E aí, diz o quê? O que aí é importante frisar nessa lei sobre isolamento e quarentena, tá? Diz o seguinte, que isolamento é separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagem, tal, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, é uma lei específica para essa epidemia do coronavírus. Então, o que é isolamento? De forma legal. Separação de pessoas doentes, ou seja, que elas estão com coronavírus e estão doentes. Estão doentes, não é que só exportam. Ou contaminadas. São contaminadas as pessoas que têm o coronavírus, porém, até então, não estão doentes. Não tem nenhum sintoma, não tem nada. Okay? Então, são para essas pessoas que elas devem sofrer isolamento. Tá? Então, as pessoas que vieram lá da China, naquele momento, me parece que não teve nenhum caso de estarem doentes e nem contaminadas. Porém, aí tem o segundo inciso, que diz o quê? Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagem, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Tá? Termina sempre da mesma forma. Então, o que é quarentena, gente? Aí já separa aquelas pessoas suspeitas. Porque o isolamento é só para pessoas contaminadas ou doentes. Ou seja, está comprovado que um grupo está com vírus e outro grupo, além de estar com vírus, está doente. Então, é para esse grupo. É o pessoal que testou, como estão dizendo aí, positivo para o vírus coronavírus. Entendeu? Já a quarentena é para pessoas que estão suspeitas.
E também para fazer restrição de atividades. Tá? Restrição de atividades aí ficou vago. Restrição de atividade é o quê? Esportiva? Comercial? Isso, aquilo? Então ficou uma vaga. Eles fizeram a lei e acabou ficando em aberto. Tá? Ficou totalmente aberto. Restrição de atividades. Aí entra tudo. Quer dizer, o legislador aí no final teve uma certa malandragem. O que é restrição de atividade? Esportiva? Comercial? Atividade física? Atividade industrial? Que atividade é essa? Não falou. Então tá totalmente aberto. Então, gente, vamos lá. Se você analisar esses isolamentos que estão sendo implantados pelos governadores e prefeitos do Brasil, eles são, pelo que está escrito aí, são ilegais. Só por aí está ilegal. Por quê? Porque se você está em casa e não está doente, ele não podia te isolar. Seja na tua casa, seja em qualquer lugar que você esteja, até no hospital. Ele não pode te isolar. Você não está doente. Se ele também não testou e você não deu positivo, se não testou, você não sabe se você está contaminado. E também, se ele testou e você está contaminado, aí sim pode você estar em isolamento. Tá entendendo? Então, isolamento é só para pessoas contaminadas e doentes. Não é para as pessoas normais. Para elas isolar, ele teria que obrigatoriamente ter feito um exame em várias pessoas e cada momento que a pessoa tivesse contaminada ou doente com o coronavírus, né? Aí ele teria que ficar, não, fique em casa. Ou fique no hospital, conforme a gravidade. Entendeu? Isolamento é para isso. Olha só como nós estamos fazendo. E quarentena? Ah, mas é quarentena, Daniel, quem está falando. Mas quarentena é suspeita. Quando é que você tem suspeita? Todo mundo é suspeita, é? Não, suspeita quando você tem aqueles sintomas fortes, entendeu? Não foi testado ainda, não deu positivo para coronavírus, mas está com suspeita, o cara está com febre alta, está ali, falta de ar, isso, aquilo. Então aí tudo bem, aí põe em quarentena. Deixa lá 14, sei lá, 14 dias, né? Para poder ele tentar se recuperar, para ele não contaminar os outros, para não propagar o coronavírus. E restrição de atividades aí ficou aberto. Então o que eles fizeram? Já que não dá para fazer outras coisas, né? Porque eu teria que ter certeza que o cara está doente, ou está contaminado, ou suspeito de estar contaminado decorrente dos sintomas que está usando. Então vou usar a restrição de atividade. Ficou em aberto. Restrição de atividade de quem? Entendeu? Atividade de quê? Não explicou, ficou em aberto totalmente. Aí dá para colocar tudo aí dentro. Tá bom? Então é isso. Aí vamos lá, vamos avançar. Então por aí tá só a restrição de atividade poderia fazer. Mas eles fizeram isso, não fizeram? Atividade comercial, isso, aquilo, papapá. Só que aí tem lugares que os governadores, os prefeitos, restringiram o passeio na rua, entendeu? As praças, restrição na praia, que é um lugar totalmente aberto, que a pessoa não está confinada, que o vírus só se passa para outra pessoa por via aérea. Ou um contato manual, evidentemente, né? Porque você geralmente toca com as mãos, né? Você não vai tocar com os pés, né? Muito raro, né? Então, a gente vai tocar com as mãos e levar a boca ou a narina. Aí pode haver a contaminação. Mas na praia, se a pessoa manter uma certa distância, não vai haver nenhuma contaminação. Impossível. Simplesmente impossível. Entendeu? Tanto que a distância
pessoa está falando aí, né, com cuidado, fica de 1 a 2 metros de distância uma da outra. É porque eles saem, a pessoa que está contaminada, ela só vai poder passar se ela tossir ou espirrar na direção da pessoa que está ao seu lado e a outra, o espirro, a coisa acabar entrando pelas suas vias nasais ou, né, via oral. É dessa forma que funciona. Tá? Então, não faz sentido. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Então, vamos ver o artigo 3º. O artigo 3º dessa mesma lei, 13.979, diz o quê? Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento e quarentena. Tá? Só para dizer que existe isso. Tá? No parágrafo 7º, diz o quê? As medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas, quer dizer, no artigo 3º, pelo ministro da Saúde. Então, só ele pode fazer isso. Tá ok? Só ele? Não, calma aí. Ele pode. Inciso 2. Pelos gestores locais de saúde, quer dizer, os secretários de saúde, tanto dos municípios como dos estados, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde nas hipóteses dos incisos 1 e 2, que é o isolamento e quarentena, e mais outros, entendeu? Então, os gestores locais podem fazer isso, locais de saúde, tá? Evidentemente que não é o prefeito e o governador, é o secretário de saúde. Só que quem manda no secretário de saúde é o prefeito e o governador. Como quem manda no Ministério da Saúde, no ministro da Saúde, é o presidente da República. Por óbvio, tá? Então, no inciso 2, então ele pode, mas ele pode com anuência, desde que foi autorizado. E a autorização é por escrito, minha gente. Não tem autorização de boca. A gente pode ficar isolando aí, tal. Não, isso aqui não é conversa fiada, não é papo de botiquim, fica falando aqui. Não, tem que estar escrito, é tudo, né? A lei, você não faz a lei, fala que está aprovado, nem publica no Diário Oficial. Não, tem que estar publicado, tudo bonitinho, isso, aquilo, e não pode ter nenhuma vírgula fora do lugar. Tem que estar tudo certinho. Tá bom? Então, o negócio não é bagunçado. Então, aí, já vê que, só por aí já dá para dizer que o presidente da República pode derrubar, sim, as quarentenas impostas pelos governadores e prefeitos. Pode derrubar, ou, aliás, eles nem podem implementar essa quarentena, né? Sem anuência expressa, né? Uma autorização mesmo do Ministério da Saúde. Não pode. Então ele não podia ter nem implementado, a não ser que o ministro tenha permitido, autorizado. Mas se autorizou, ele pode revogar essa autorização, desautorizar. Então, o presidente da República pode sim derrubar. Além disso, teve a medida provisória 926, expedida agora em 20 de março de 2020, que complementa, acrescenta alguns dispositivos nessa lei 13.979, que é da quarentena, né, do coronavírus, que ela acrescenta 4 parágrafos, tá? Entre outros, talvez eu não cheguei a ver todos, se eram relativo à mudança nela, tá? Mas esses aqui foram acrescentados ao artigo 3º da Lei 13.979, tá? Que é o parágrafo 8º, 9º, 10 e 11. O 8º, importantíssimo, diz o quê? As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, os serviços públicos e essenciais não podem sofrer quarentena. Tá? Não podem ser fechados. Ok? Então, por quê? Porque
eles são essenciais para a vida das pessoas. Quais são? Os hospitais, né? Os necrotérios, cemitérios, o sistema ambulatorial, supermercados, energia elétrica, gás, luz, né? Energia elétrica, luz, né? Evidentemente, água e esgoto. Tá? O pessoal não pode parar, tem que prestar o serviço. Tá? E aí, no artigo 9º, que é justamente o motivo até de grande polêmica, que diz o quê? O presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º, que é o anterior. Ele que vai dizer quais são as atividades, né, essenciais e serviços públicos, né, que vão ser considerados como tais. E aí ele acrescentou as lotéricas, né, e acrescentou também os templos e as igrejas. Além de outros, talvez, agora não sei todos, né, que ele colocou. Mas esses dois causaram polêmica, principalmente das igrejas e dos cultos. Tá? Então ele pode, e é por decreto, gente. Ele não tem que, não é outra lei, ele vai fazer por decreto, porque a lei diz que ele pode fazer por decreto. Acabou. Então não passa pelo Congresso. Ele chega, simplesmente, o presidente da República, com uma canetada, ele diz o que é essencial e o que não é. E ninguém pode falar nada, nenhum Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Então é basicamente isso. Não tem como falar. Claro que tem pessoal que é ativista judicial, tal, isso e aquilo, que vai querer falar que não é bem assim, vai ter que relativizar. Não tem conversa. Tá bom? E então é dessa forma. Então, para finalizar, o presidente da República, por meio do seu Ministério da Saúde, evidentemente, porque ele é a autoridade máxima, né? Está acima, ele que manda no Ministério da Saúde e em todos os ministérios, evidentemente. Então, ele pode sim derrubar quarentenas impostas por governadores e prefeitos, mesmo que ele já tenha autorizado, inclusive. Então, autorizou tal, pode fazer a quarentena aí, gente, pode fazer. Só que aí depois, não, mas agora eu desisti, não quero mais quarentena. Ele pode derrubar. Tá na lei. Então, é dessa forma. Não tem conversa. A lei é bem clara, só existe essa lei, e uma medida provisória, que é a 926, que altera alguns pontos. Ou acrescenta, melhor dizendo, né? E o que ele acrescentou dá até mais poderes ainda para o presidente da República. Não só dizer que ele pode autorizar as quarentenas e os isolamentos, né? Como também, por meio do ministro da Saúde, evidentemente, como também ele que vai dizer o que é serviço público e atividades essenciais. Tá ok? Através de decreto. Então, todo o poder, porque nós estamos numa epidemia, né, internacional de coronavírus. Tá bom? Então, tá respondido para vocês. Não tenho mais dúvidas sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.